Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli mais uma vez e no vídeo de hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro, daqui uma semana é meu aniversário e eu quero falar sobre o terreno do tempo. Quando eu comecei a estudar sobre gestão do tempo, isso já tem pelo menos aí quase 10 anos, foi por conta de uma demanda que eu precisava dar conta numa empresa que eu trabalhei, uma empresa multinacional e ela vem de cultura europeia. Eu saí de uma empresa que tinha uma cultura americana e fui para uma empresa de cultura europeia. Na minha cabeça, quando eu aceitei a proposta, passei pelo processo de seleção, eu acreditava estar indo para uma empresa até melhor do que aquela que eu estava, pelo menos nome tinha. E na empresa anterior eu tinha de alguma forma já uma rotina pré-definida, mas eu nunca senti a necessidade de ter uma agenda, por exemplo. Eu sempre usei caderno, sabe? Quando você lista aquilo que você tem que fazer e você vai executando. E aos trancos e barrancos eu quebrava o galho e ia. Porém, quando eu mudei de empresa, né, acabou acontecendo que a quantidade de demanda ela foi gigante. E foi onde eu percebi que eu não tinha aquela habilidade toda que eu pensava. Na verdade, eu percebi que eu estava até meio que num certo conforto ali, né? E quando eu mudei, eu lidei com essa diversidade de atribuições. Então, olhando para trás, a gente consegue, eu, né, no caso, consigo identificar que foi necessário para o aprendizado que eu fui desenvolvendo no tempo. E eu nunca tinha pensado em transformar isso numa prestação de serviço, né? Só que conforme eu fui tentando, com o tempo, vender algumas soluções que eu estava criando, eu fui percebendo que isso é um problema muito macro. Apesar de ter diversos profissionais que falam sobre esse assunto no mercado, cada pessoa tem o seu jeito. Então, eu fui adaptando o meu formato, fui entendendo o que existia de oferta sobre o assunto no mercado, até para que eu pudesse melhorar a minha forma de gestão da minha rotina, não só do tempo, mas da rotina como um todo. E a rotina existe rotina diária, semanal, mensal. A rotina é uma rota, né? E aprendendo sobre isso, eu comecei a observar a natureza. Então, hoje, o que eu ensino, né, dentro de um método que se chama o Terreno do Tempo, e eu tenho também um método que se chama Compass, que é um programa, na verdade, o Compass, e ele tinha aí pelo menos 6 pontos que, quando o cliente passava, ele ia destravando aí por um período de tempo. E recentemente eu até fragmentei, né? Então eu decidi tornar o terreno do tempo, que é só a parte mesmo da gestão ali do tempo, algo pontual que a pessoa consegue adquirir, por assim dizer, em uma sessão de 2 horas, esse assunto ele sai do seu colo, por assim dizer. Só que por que eu escolhi esse nome? E é sobre isso que eu queria falar. Chegou uma época que eu comecei a observar mais a natureza e eu percebo o seguinte, que gestão é orquestração. Qualquer gestão que a gente queira praticar, seja financeira, seja do tempo, seja do marketing, seja dos negócios, a gestão em si, ela é um ensino da natureza. Então, neste assunto relacionado à gestão de tempo, a terra mesmo, né? A terra ela é a base para onde vem a semente. E todo agricultor, antes de colocar a semente, ele precisa arar, ou seja, ele precisa preparar a terra para receber aquela semente. Então, eu entendo que, pela minha observação, que essa terra, esse terreno é exatamente as ferramentas muitas vezes necessárias para fazer essa função de terra, como um calendário, como uma agenda, como um próprio ciclo da rotina, né, que são ferramentas que eu tenho aí para esse assunto. Porém, no terreno do tempo eu trabalho apenas 2 ferramentas, aí no Compass eu acabo trabalhando outras, né? Então a terra, se você fizer uma analogia, a terra é onde a gente coloca ali a semente. E a semente,
ela é um pacote de dados. Então, toda semente tem em si já codificado o objetivo final. A diferença é que ela está ali num pacotinho de dados mesmo, né? Então, quando a gente coloca na terra, o que que tem na terra? A terra tem os nutrientes necessários para dar ali as condições de dar a vida. A verdade, a, a codificação já existe, então a terra ela é responsável por acolher, né, aquela semente, para fincar as raízes e aí começar a liberar o broto, né? E é engraçado porque uma árvore gigante, ela sempre tem as mesmas etapas de qualquer outra planta, né? Primeiro você vai começar pequenininho, depois nesse momento você ainda é frágil, você precisa, nem sempre você tem condições de lidar com tempestades, por exemplo, né? Com ventos. Então, no tempo, você vai ganhando força, resistência até você alcançar o seu objetivo final. Então, é gostoso, inclusive, fazer a plantação no algodão mesmo, né? Você pode molhar o algodão e aí você faz isso com o feijão. Lembra aquele exercício que se fazia na escola, né? Você molha lá o algodão, coloca e tipo praticamente 2, 3 dias já tem aí uma mudinha. E eu fiz isso também com o girassol. Então, se você comprar ou até pegar um pouco de girassol em alguma agropecuária e colocar na terra, ir lá e cuidar, você começa a ver os brotinhos saindo, e aí você percebe o padrão que existe, né? Quando o brotinho começa a sair, ele vai sempre liberar duas anteninhas, que são as duas primeiras, não são nem folhas, são duas realmente assim antenas, parecem anteninhas. Porque é onde eles vão captar exatamente ali os fótons, né, para poder fazer fotossíntese. E depois que essa primeira fase acontece, vai nascer a segunda parte que já começa a vir a folha. Então é como se fosse um dentinho de leite. É engraçado ver esse desenvolvimento praticamente é um padrão em todas as plantas, né? E aí ela vai subindo e vai liberando mais folhas porque ela precisa captar mais fótons para poder fazer a fotossíntese e aí liberar a flor, né? Então a flor, na verdade, é a preparação de uma nova semente. Então é engraçado porque quando você observa isso acontecendo, você percebe que de uma semente vai nascer mais uma semente, e, na verdade vai liberar várias outras sementes, ou seja, em uma semente você tem uma projeção de pelo menos aí que seja 10 novas sementes, né? E se cada semente vai gerar um novo fruto, então você começa a ver realmente como a multiplicação na natureza acontece. E quando você traz isso para sua vida, tipo, uma ação, quando você planeja e você vai executar, essa ação ela precisa estar atrelada com o objetivo, porque como que você vai multiplicar? Então a gestão do tempo, ela é sim essencial, ela é um primeiro degrau, por exemplo, para você alcançar novos patamares na organização, na riqueza, né? Na gestão. Porém, ela precisa estar atrelada a um segundo degrau, que seria pelo menos seus objetivos. Então, quando você tem projetos, principalmente quem trabalha com projetos ou quem é empreendedor, precisa ter a habilidade da gestão do tempo. Só não vai dar valor a isso quem muitas vezes não tem muito objetivos a serem alcançados, né? São pessoas que normalmente vivem a vida assim num formato mais padrão, mais piloto automático. Porque quando você percebe que você quer construir algo, você vai começar a trabalhar suas habilidades, né? E essa habilidade do lidar com o tempo, de entender isso, faz toda a diferença na sua vida, né? E na vida dos projetos que você está envolvido. Para você ter uma ideia, esse assunto eu gosto de vivenciar tudo aquilo que eu ensino, né? A congruência é importante. Então, mesmo eu tendo analogia, né? Eu fiz alguns experimentos com algumas sementes e tal, para tipo se conectar com esse assunto. Mas o mais longe que eu fui com esse assunto foi parar numa fazenda para observar essa questão macro aí do tempo.
E foi numa fazenda, inclusive, aqui em Tirapina, na fazenda da Toca. Eu tenho um vídeo em algum lugar daí do YouTube que eu acho que foi no meu canal pessoal de muito tempo atrás, na fazenda da Toca, em Tirapina. E tinha um processo de visitação, eu aproveitei, eu estava vendo um vídeo sobre a plantação, a agrofloresta, né? E eu acabei indo numa dessas visitas, né? Eu acabei indo, até foi duas clientes na época comigo. E eu queria vivenciar aquele ambiente, aquela coisa mais macro de ver a natureza ali. E assim, a agricultura ela tem um excelente planejamento, né? Então, como as sementes por si só, seja de laranja, seja de limão, as sementes por si só, elas têm um tempo pré-definido para elas gerarem um resultado, né? Então, uma laranjeira ela pode levar de 1 ano a 2 anos depois que ela foi plantada do zero, né? Até ela gerar lá o broto, etc, etc, a resistência e gerar os primeiros frutos, pode gerar aí de 2 a 3 anos. Então, esse período ele dá para ser planejado, ou seja, a partir do momento que você plantar, você pode definir, peraí, daqui 2 anos ou 1 ano e meio, não sei, eu vou já ter essa colheita. Então, você consegue trabalhar isso por observação. Então, isso é o mais incrível, inclusive, da agricultura, né? Agora, se a gente trazer para nossas vidas, uma vez que você define de um projeto, quais são as ações que você precisa fazer, e você fazer, você meio que já sabe que você vai colher. Só que um segredo, eu acho que da natureza muito grande em relação a esse assunto é o seguinte: você tem que fazer tudo o que está nas suas mãos. O que está nas suas mãos para ser feito? É separar as sementes, é arar a terra, é cuidar, é regar, ok, faça. Porém, esse é o tempo do Cronos, ou seja, você consegue ver data, você consegue ver horário para se fazer algo, mas existe o Kairos. Esse tempo Kairos é o tempo da vida, é o tempo de Deus, é o tempo da natureza. Então, uma vez que você faz as suas ações, você só tem que confiar. E aí, claro, todas aquelas sementes que estão ali na terra, ou todas aquelas ações que você planejou executar, quando você executa, se você vai colher mais daquilo ou não, você também precisa acreditar, né? E aí existe o tempo da vida, né? Que é os ventos, o sol, a chuva e fora as energias que a gente nem imagina, né? Então, existe um princípio que tudo aquilo que plantar você vai colher, é uma promessa, né? A questão é qual está sendo a qualidade das suas sementes. Então é importante entender da terra muito. A terra tem descanso. Uma coisa que eu aprendi nessa fazenda é que, tipo, muitas vezes eles plantam um exemplo, tá? Não foi necessariamente nessa fazenda, mas vendo sobre terra. Você planta soja, você não pode só plantar soja, você tem que dar um tempo, aquela terra precisa se recuperar. Às vezes você vai precisar vir com outro tipo de plantação para ela poder recuperar a oxigenação. Então a terra mesmo, ela é um fornecedor aí de nutrientes, né? Só que se você gastar, ela vai dar energia. Então pensa, gente, é uma coisa tão mágica e tão profunda que às vezes a gente não para observar, né? Que a terra ali, ela querendo ou não, ela é mágica, ela dá toda aquela magia, tudo aquilo que está no invisível, ela está fornecendo as informações necessárias, a energia necessária para que a planta ela desperte, ela cresça, né? Então a água, os nutrientes e trocentas outras coisas que a gente nem imagina que acontece, tá ali debaixo dos nossos pés. Então esse é um assunto que eu trago para minha rotina, né? Esse é um método que eu utilizo e esse foi o nome que eu batizei do meu processo aí em relação à gestão do tempo, o terreno do tempo, porque o tempo é nós que passamos. Então, se o tempo eu preciso aprender sobre ele, escolher melhor as minhas sementes, arar esse tempo
e aí a gente consegue colher os nossos resultados, né? Claro que, só um pequeno detalhe, dependendo do tipo de resultado que você quer, são outros patamares que você vai ter que definir. Mas a base, essa terra é a gestão do tempo. Então, economize energia otimizando o seu dia, né? Melhorando as escolhas do seu compromisso das atividades. Isso é uma habilidade, isso é uma soft skill, né? E é uma soft skill, uma habilidade que está conectado com a natureza. Então, se você quer prosperar, se você quer lidar com a demanda, como eu já vivi esse assunto, invista na sua gestão do tempo e desenvolva essa habilidade. Se quiser falar comigo, em algum lugar aqui desse vídeo tem o meu contato, mas eu espero que esse assunto tenha tocado você. Então, muitas vezes a gente tem que sentir realmente a terra para entender literalmente o que é a gestão do tempo. Ela está ali, nós vamos passar, para ela nós vamos voltar. E então a gente pode aprender como se conduzir até que o fim não aconteça, né? Enfim, gente, o terreno do tempo, ele pode salvar a sua vida e ele pode ajudar você a construir aí o seu destino, né? Então, vamos junto, bora lá. Excelente dia, excelente semana e até o próximo vídeo. Daqui uma semana eu completo mais um ciclo. Eu vou falar minha idade não, mas já foram alguns ciclos, hein? Tchau, tchau.